Boa noite, pessoal. Mais um dia na presença de Deus e mais um dia na gravação de mais um videozinho sobre discernimento de Hebreus. No caso, a gente não vai fazer de Hebreus 3, que é igual aquilo que eu comentei no vídeo passado. A gente não vai dar sequência, então vai ser sobre Hebreus 4. E hoje eu tô com a minha caneca aqui porque a nossa amiga, nossa produtora, falou que eu tô engolindo muito seco, certo? Então hoje eu vou tentar beber, né, e parar de engolir seco aqui na hora da gravação. Vamos começar aqui em Hebreus 4, 14, concluindo. Aqui está dando uma sequência, antes, em vez de eu ler todo o antes, eu vou pegar aqui no versículo 14, por isso que começa com uma palavra concluindo. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Aqui que começa, gente. Vamos lá. Aqui fala que Jesus é o grande sumo sacerdote, certo? Aí a gente tem que voltar um pouquinho para entender o que é um sumo sacerdote. O sumo sacerdote, vindo desde aquela época, é quem adentrava no templo, certo? Para oferecer os sacrifícios a Deus. Então esse era o sumo sacerdote. Então, aqui mostra o seguinte, Jesus conseguiu adentrar aos céus, o Filho de Deus, e mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública. Eu cheguei no seguinte ponto, meditando nessa... A gente vai continuar lendo os outros aqui, mas nesse versículo diz o seguinte, todo sacrifício oferecido pelos sumos sacerdotes, eles, certo, chegavam a Deus. Jesus, se oferecendo como sacrifício, ele também pôde se achegar a Deus. E, se achegando a Deus, ele se tornou sumo sacerdote. E aqui fala o seguinte, mantenhamos a nossa declaração pública de fé. Essa declaração pública de fé é simplesmente o quê? A gente olha para a cruz, vê, ouve, certo? O que Jesus tem nos mostrado, o que Jesus tem nos falado, que é o quê? Eu morri em prol de todos os pecados da humanidade. Eu morri em prol de sanar todos os problemas, para simplesmente a obra da cruz ser suficiente para qualquer coisa na sua vida. Então, essa é a declaração pública de fé. E eu estava pensando aqui essa semana do seguinte, a única pessoa que acusa a gente é nós mesmos. Porque quando Jesus olha para você, quando Deus bate o olho em você, ele simplesmente vê um filho. Ele simplesmente vê um filho justo, um filho puro, certo? Aí a gente começa a falar assim, não, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo outro e tudo mais e tal. Aí você começa a dar legalidade para às vezes não vou nem colocar nada espiritual como o diabo e tal. A sua própria mente começa a te rebaixar. A sua própria mente começa a te colocar lá embaixo. E isso acontece com o quê? Assim, você dá um tropeço, eu falo tropeço na vida, tropeço em alguma decisão, e você começa a culpar a quê? Começa a culpar o diabo, ou se não, começa a se culpar falando que você não está fazendo o que Deus quer que você faça. Como se Deus estivesse falando que não te ama mais. Então a gente que faz isso. Então continuando aqui. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer das nossas fraquezas. Mas temos o sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Aí é como se fosse o seguinte. Vamos dizer que o diabo, o inimigo, né, como você quer chamar, ele começa a te acusar, fala na sua mente, alguma pessoa começa a te acusar e tudo mais, falando que você está em pecado, falando que você fazendo isso Deus não te ama, e entra nessa conversa toda aí. É como fosse que Jesus estivesse no ambiente, certo? Jesus está no ambiente, aí a pessoa está te acusando, o inimigo está te acusando, ele só levanta a mão, você já começa a ficar cabisbaixo, né? Aí ele só levanta a mão e fala assim, opa, eu sou o sumo sacerdote, eu faço propiação de sacrifício. Para quê? Para que toda transgressão, tudo que te acuse, caia por terra. O inimigo está te acusando, Jesus levanta a mão e fala só o seguinte, assim, eu sou o sacrifício dele. E eu sendo o sacrifício dele, como filho de Deus, nada disso mais implica na vida dele. Então é como se Jesus fizesse isso. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade. Como foi falado um pouco no vídeo passado, sobre essa questão de não ter medo da morte. Juntando esses 3 versículos, juntando essa questão desse discernimento, você pega o seguinte. Jesus está do lado de Deus, certo? Já foi oferecido como sacrifício total. Tudo que ele fez na cruz é completo, serve para tudo daquela época e serve para tudo de hoje em diante. Você, publicamente, quando alguém te acusa, você fala, não. Jesus resolveu. Mas vocês não. Jesus resolveu tudo. Jesus morreu. Eu sei que tem alguém que me ama tanto, que deu a vida dele por mim, para que qualquer pessoa, ou no mundo espiritual, venha me acusar,
ele tá ali para falar assim, não, você não tem acusação nenhuma sobre isso. Você não tem erro nenhum sobre isso. E, portanto, você, sabendo que ele está lá, você andando com essa declaração de fé aqui na terra, certo? Porque a vida no céu vai ser uma continuidade, um crescimento, né, muito agradável. Você fazendo essa declaração pública de fé aqui, você consegue chegar ao trono da graça, como diz o outro versículo, sem medo algum. Sem medo algum, porque você olhou para a cruz, você viu Jesus, você não precisa nem ter olhado para a cruz, às vezes você ouviu falar sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus faz, como ele é com você, como ele te ama, dessa forma íntima, e você consegue chegar, né, perante ao trono da graça, cantando, né, igual você fala, cantando júbilos, né, e brincando e tranquilo, com a mente tranquila, porque você sabe que um dia, igual eu fico brincando, há 2020 anos atrás, né, o personagem Jesus dividiu a sua história, ele dividiu a linha temporal. E na época que eu era ateu, né, depois uma história mais pra frente para ser contada, um ponto que eu fiquei muito intrigado era isso. Eu falei, como um personagem conseguiu dividir a linha temporal, sendo que teve vários outros grandes personagens, certo? Então, a partir do momento que você olha para esse Jesus, te amou tanto e te deu uma pura e limpa vida de liberdade, não tem como mais você andar da mesma forma a qual você andava antes. Aí por hoje é isso aí, galera. Vamos ficando aqui e esperando pro quarto vídeo sobre Hebreus. Até mais.